Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, aula de número 29. Ainda estamos no livro 3, tá bom? Então, peguem o livro de vocês, lápis, borracha e vamos trabalhar. Bom, e nessa aula de número 29, a gente vai começar falando do tema geometria espacial. A gente já sabe que é a geometria que a gente viu na aula passada, né? Como que surgiu a geometria, o estudo das formas e das medidas. E agora a gente vai começar a construir a geometria espacial, tá? E faz parte das atividades 52 e 53, que ainda no nosso livro 3 começa na página 128. Então, podem abrir, se preparar e vamos lá. Bom, na aula anterior, a gente falou sobre as figuras planas, né? Aquelas que são, na verdade, de uma forma bem simples para vocês, é o desenho de formas no papel, porque ela é planificada, então ela só tem duas dimensões, as figuras planas, que são comprimento e largura, ok? Comprimento e largura. E agora a gente vai começar a falar das figuras espaciais. As figuras espaciais, na verdade, são aquelas que têm três dimensões. Se as figuras planas têm duas dimensões, as figuras espaciais têm três dimensões. Elas têm largura, comprimento, largura e altura, ok? Então, são as figuras em 3D, tridimensionais, tá? São aquelas que ocupam o lugar no espaço. Por exemplo, isso aqui é uma figura espacial, na verdade, né? Na verdade, isso aqui é a forma de um sólido geométrico. É um suporte de mesa, tem uma função, é um objeto de suporte de copo para mesa, mas ele tem um formato de um sólido geométrico, que não é uma esfera, não, tá? Olha, é o cilindro. A altura dele é mínima, mas ele tem o formato do cilindro, ok? Então, a gente vai começar a ver as figuras espaciais, que são conhecidas como sólidos geométricos, que são as figuras em 3D, na verdade, são os objetos, né, tridimensionais. E se você observar, cada lado, ou cada face, como a gente chama, desse sólido, dessa forma, né, desse sólido geométrico, ele tem uma forma de uma figura plana, não é? Ele faz como se fosse o desenho de uma figura plana, ok? Ó, os retângulos formam esse sólido geométrico, que é o paralelepípedo. Tá? Lembra que em algumas aulas passadas vocês tiveram que construir 3 dados para os jogos? E eu falei assim, cuidado para vocês não misturarem, não cortarem o cubo. Lembra que eu falei? Cuidado para não cortar o cubo, que ficava logo atrás dos 3 dados. Por quê? O dado, na verdade, é um objeto que tem o formato de um cubo. A forma dele é um cubo. Ele vira um dado porque ele tem uma outra função, né? Foi criado, esse cubo foi criado para uma função, que é a função de dados, né? Dos jogos, de sortear alguns números, enfim. E aí a gente vai ver aqui. Só que muitos dados, muitos cubos, ou muitos sólidos, na verdade, eles têm uma forma também planificada. Quando eu falei lá na frente que, olha aqui, ó, o paralelepípedo, os lados, as faces do paralelepípedo são vários triângulos juntos, o cubo, que é o dado, também a forma do dado, ele também é formado, seus lados, suas faces, por vários
quadrados. São 6 quadrados que formam o cubo. Vou mostrar para vocês entenderem melhor. Olha só. Isso aqui é uma caixa de pasta de dente. Qual é o formato dela? De que sólido ela tem o formato? De um paralelepípedo. Se eu abro a caixa, se eu desmonto a caixa, vocês vão perceber, ela vai ficar uma representação planificada do paralelepípedo. Olha aqui, ó. É a representação planificada. Aí eu tenho aqui 1, 2, ó, 1, 2, 3 e 4. 4 retângulos grandes, não é verdade? E aqui poderia ser só um, é porque um cola no outro. Então, aqui, na verdade, seria só um, que seria a parte de fechar. Tá? Aí, quando você fecha assim, ó, você tampa aqui, ó. Então, seriam, na verdade, aí, ó, 6 retângulos também, tá? Então, é a forma planificada do paralelepípedo. Tá? Olha aqui, ó. O que eu abri foi a caixa de pasta de dente. A pirâmide também, a gente pode fazer uma forma planificada da pirâmide. Se você observar as faces da pirâmide que tem a base triangular, ou seja, a parte de baixo dela é um triângulo, tá vendo? A gente tem aí 3 triângulos em cima e um embaixo. 4 triângulos. É formado por 4 triângulos. Depois eu vou mostrar para vocês lá atrás do livro de vocês, depois daquele dado, tem ali a planificação de cada um desses sólidos geométricos. Esses sólidos geométricos aqui são formados basicamente por faces, né? Pelas faces, pelas superfícies planas, né? Todos eles são formados por superfícies planas, eles são conhecidos como poliedros. Lembra que eu falei para vocês lá nas figuras planas, na aula passada, que todos as figuras planas que eram formadas por linhas retas se chamavam polígonos? Então, os sólidos geométricos, que são formados por partes planas também, pelas suas faces, todas as suas faces são planas, eles são chamados de poliedros. Tá? Só que existem também os sólidos que não são formados só apenas por partes planas. A gente tem também as partes arredondadas, tá? Com superfícies curvas. Olha, tá vendo? Isso aqui é a representação de uma esfera, na verdade, tá? Não é porque no desenho do papel acaba saindo um círculo, tá? Então, eles são chamados não de poliedros, eles são chamados de corpos arredondados, ok? Depois vocês leiam com calma essas páginas 128 e 129 do livro de matemática, livro 3 de vocês. Bom, releiam. E aí a gente vai começar a fazer. O que vocês vão fazer nessa aula 1? A gente vai nos encartes, lá no E2, lá atrás, e vamos encontrar as planificações desses sólidos geométricos aqui, tá? Dessas figuras espaciais. Olha aqui, cubo, vamos só relembrar os nomes, mas lá atrás vai ter o nome direitinho. Cubo, paralelepípedo, prisma, cilindro, o cone. Essa aqui é a pirâmide de base triangular. Por que base triangular? Base é o que fica embaixo. A base dela parte, a face dela, que é a base, é um triângulo. E essa aqui é a pirâmide de base quadrada, tá? Ou seja, a parte de baixo dela é um quadrado. E as faces laterais são triângulos. Estão vendo que aumentaram? Aqui aumentou o número de triângulos, 4 triângulos nessa. Então, vocês vão lá na página, lá atrás, só um minutinho, deixa eu voltar, por favor, para mostrar. No E2, onde tem os encartes das figuras planas. Ó. Deixa eu interromper o compartilhamento. Olha aqui. Cubo, que vocês já devem ter visto quando vocês tiraram os dados. Paralelepípedo. Tá tudo lá atrás no anexo, tá?
Ó, prisma, não é o prisma, é o prisma de base triangular. Pirâmide de base quadrada, olha a base, essa parte de base. Cuidado para não cortar essa parte branquinha, que essa parte branquinha que vai servir para colar, tá bom? Na outra face. Então, vocês vão fazer todos esses. Esse aqui é a pirâmide de base triangular, olha aqui a base triangular, tá? E temos também o cone e o cilindro, ok? Vocês vão recortar com calma, colar as bases direitinho. Por quê? Porque nas páginas 130 e 131 tem algumas perguntinhas, estão vendo? Vocês vão construir esses sólidos e vão ter que responder essas perguntas fazendo o que está sendo pedido. Eles vão pedir depois que você colar, para dizer qual o sólido que rola, se você colocar de lado para rolar, num plano inclinado, se você inclinar o sólido, qual o sólido que rola, qual o sólido que não rola. Tem outras perguntas aqui sobre prisma e pirâmide. Para isso, vocês têm que construir e responder, tá bom? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer agora. Acabou a aula? Desliga, monta, responde e depois vocês vão para a próxima aula, a aula de número 30, para continuar esse assunto dos sólidos geométricos ou das figuras espaciais, tá bom? Um beijo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o slide. Ó, página 130. E aí vocês vão responder, depois de montar, responder a 130 e a 131. E a gente continua na próxima videoaula. Combinado? Um beijo e tchau, tchau!